Imagine acordar em um hospital e ver os médicos te olhando com terror, como se tivessem visto um fantasma. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Você havia morrido, seu coração havia parado. No entanto, contra toda a lógica, você estava de volta. Agora, a pergunta é: o que você viu nesse tempo? Isso é exatamente o que aconteceu com o nosso protagonista. Por horas ele esteve clinicamente morto, mas o que ele vivenciou nesse estado desafia toda a explicação. Ele não apenas sentiu sua alma se separar do corpo, mas foi levado por um ser de luz para testemunhar dois caminhos completamente opostos. Um de angústia e o outro de paz absoluta. O que ocorreu quando ele quis permanecer do outro lado vai te deixar sem palavras. Fique até o final, porque esta história revelará algo que pode mudar sua percepção sobre vida e morte para sempre. Eu nunca pensei que uma única noite poderia mudar minha vida para sempre. Mas o que vi, o que senti naquele lugar, me marcou de uma forma que nunca esquecerei. Sei que o que estou prestes a contar vai fazer você questionar tudo o que pensa saber sobre vida e morte. Meu nome é Gabriel e até recentemente eu era alguém que não se preocupava muito com o futuro. Eu vivia dia após dia, sem pensar nas consequências das minhas ações. Eu não era uma má pessoa, mas também não podia dizer que estava no caminho certo. Deixei a vida me levar sem direção, tomando decisões impulsivas e sem pensar no que realmente importava. Mas então tudo mudou. Era uma noite comum. Saí com alguns amigos, rimos, bebemos. Como tantas outras vezes, a estrada estava escura, o ar denso e o som do motor rugia sob meus pés. Não lembro exatamente o que aconteceu a seguir. Só que em um instante tudo se transformou em caos. Uma colisão violenta, vidros estourando por toda parte. Meu corpo lançado violentamente. Uma dor intensa. Então nada, escuridão. Mas o estranho é que, embora soubesse que havia morrido, não senti medo, não senti dor. De fato, eu senti uma paz indescritível, como se tivesse saído de uma prisão da qual eu nem sabia que estava preso. Então, aconteceu algo que eu jamais poderei esquecer. Vi meu próprio corpo na maca do hospital. Havia médicos ao redor, correndo de um lado para o outro, gritando ordens, tentando me trazer de volta. Alguns pareciam preocupados, outros frustrados, mas havia um em particular que me olhava com uma mistura de terror e incredulidade. E naquele momento eu soube com absoluta certeza que estava morto. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais impactante. Do nada, uma presença surgiu no meio da sala. Não andou, não se materializou, simplesmente apareceu. Era um ser de luz. Não posso descrevê-lo com precisão, porque não tinha uma forma definida como a nossa. Mas sua simples presença encheu todo o espaço com uma energia impossível de descrever. Era como se o amor puro emanasse dele, como se cada fibra do meu ser soubesse que aquele ser estava ali para me guiar. E então, sem dizer uma palavra, estendeu sua mão. Eu não sabia por quê, mas confiei nele. Assim que peguei sua mão, tudo mudou. A sala do hospital desapareceu e em seu lugar estávamos em um espaço diferente, como se estivéssemos entre dois mundos. Não havia chão nem céu, apenas uma névoa espessa e quente que se movia lentamente. O ser me olhou com ternura e, embora não tenha falado com palavras, eu soube o que ele queria me dizer. É hora de ver. É hora de compreender. E então, diante de mim, se abriram dois caminhos. Um era escuro, pesado, como se o ar nele estivesse carregado de sofrimento. À distância, eu podia ouvir gritos, lamentos, uma sensação de desespero infinito que me fez estremecer até a alma. Meu corpo, ou o que quer que eu tivesse naquele estado, ficou paralisado.
O outro caminho era diferente. Estava banhado em uma luz suave e dourada, com uma melodia no ar que não consigo descrever, mas que preenchia cada parte de mim com uma sensação de amor absoluto. A entidade de luz me observou como se estivesse esperando que eu decidisse qual caminho queria ver primeiro. Senti um nó na garganta. Sabia que precisava olhar para o caminho escuro, mas algo dentro de mim dizia que eu não queria fazê-lo. Foi então que ele me guiou, sem que eu pudesse resistir. Avançamos pelo caminho da escuridão, e o que vi lá me fez querer desaparecer. O ar naquele lugar era pesado, como se cada partícula estivesse carregada de angústia e desespero. Não era apenas um caminho, era uma manifestação viva de algo que não pertencia a este mundo. Enquanto avançávamos, senti um frio percorrer o que agora era meu corpo. As sombras se moviam em todas as direções, se alongando como se estivessem vivas. Não eram meras figuras, eram presenças, almas aprisionadas em um estado de sofrimento sem fim. Algumas murmuravam coisas inaudíveis, outras pareciam perdidas, envoltas em um tormento do qual não podiam escapar. Então, percebi algo aterrador. Não estavam ali porque alguém as estava punindo. Não havia um demônio com correntes, nem um fogo ardente que as consumisse. Elas estavam presas à sua própria dor, às suas próprias decisões. Vi pessoas agarradas a imagens do passado, revivendo repetidamente os momentos em que tinham causado sofrimento. Não conseguiam soltar esses recuerdos, como se essas memórias fossem parte de sua essência. A entidade de luz parou e me deixou observar. Senti que precisava compreender algo antes de continuar. Vi uma mulher que chorava descontroladamente, como se estivesse presa em um ciclo infinito de tristeza. Depois vi um homem tentando gritar, mas não tinha voz. E mais adiante, uma silhueta de alguém curvado, segurando algo entre as mãos com desespero. Não entendia o que estava vendo até que a entidade de luz falou dentro de mim. Cada um está aqui por uma razão, não porque tenham sido condenados, mas porque se agarraram ao que os consumia em vida, não conseguiram soltar a dor, o ódio, o medo. Este lugar não é um castigo, é o reflexo de suas próprias decisões. Senti uma pressão no peito. Pensei sobre minha própria vida, sobre as vezes que agi por egoísmo, sobre os momentos em que feri aqueles ao meu redor sem nem perceber. Mas, antes que eu pudesse mergulhar nesses pensamentos, algo chamou minha atenção. Vi ao longe uma figura que emergia da escuridão, não como as outras almas aprisionadas, mas com uma presença imponente. Não tinha rosto, mas sua silhueta irradiava autoridade. O ser de luz que me acompanhava me colocou atrás dele, como se quisesse me proteger do que estava prestes a acontecer. A figura se dirigiu a mim com uma voz profunda e ressoante. Não é sua hora, tentei falar, mas minha voz não existia naquele lugar. Você precisa voltar, continuou. Mas antes, deve ver o que vem a seguir. Antes que eu pudesse reagir, tudo mudou. A escuridão desapareceu e nos encontramos de pé diante de um imenso limiar. Diante de nós, o segundo caminho se abria por completo. A luz não apenas iluminava, mas se sentia como um abraço acolhedor. O ar vibrava com um som harmônico, uma espécie de canto que não vinha de um único lugar, mas de todos os lugares, ao mesmo tempo. O ser de luz me guiou calmamente, como se quisesse que eu sentisse a diferença entre os dois lugares, a cada passo que dava. Meu interior se enchia com uma paz indescritível. E então eu o vi. Mais à frente, um imenso portão de luz brilhava com uma energia que me era familiar. Através dele, eu podia sentir algo maior do que jamais havia imaginado.
Não era apenas um lugar, era um estado de existência. Meu corpo, ou o que restava dele, ansiava por cruzar. Senti uma certeza absoluta de que aquele era meu verdadeiro lar. Mas, no preciso momento em que tentei dar outro passo, a mesma voz ressoou com firmeza. Você não pode entrar. Olhei para cima. A figura imponente estava de pé em frente ao portão. Não pude ver seu rosto, mas sua presença preenchia tudo. Você ainda tem algo a fazer. Tentei resistir. Agarrei-me à sensação de paz, à luz que me cercava. Não queria voltar. Não podia. Então senti um leve empurrão, como se alguém estivesse me afastando suavemente, e naquele instante abri os olhos. O frio da realidade me atingiu como um soco. Abri os olhos de repente, sentindo meu peito subir e descer, com desespero. Como se meu corpo não soubesse como respirar novamente. Um apito agudo ressoava em meus ouvidos e, em meio ao caos, ouvi gritos, movimentação apressada e um som constante que reconheci imediatamente: os monitores de um hospital. Tentei falar, mas minha garganta estava seca, como se tivesse passado dias sem pronunciar uma única palavra. Minha visão ainda estava turva, mas consegui distinguir a silhueta de um médico que ficou paralisado ao me ver. Seus olhos se abriram com terror e, sem pensar, saiu correndo da sala. Risos: desculpe, continuo. Imediatamente, um calafrio percorreu meu corpo. Algo não estava certo. Ainda desorientado, girei a cabeça e vi outra enfermeira que também me olhava com incredulidade. Suas mãos tremiam e ela murmurava algo entre os dentes, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Não entendia o que estava acontecendo. Sentia meu corpo, mas ao mesmo tempo havia um peso estranho em meu peito, uma sensação de que uma parte de mim não tinha voltado completamente. Então a realidade me atingiu. Eu tinha morrido. Não era um sonho. Não era uma alucinação. O que eu havia vivido, o que eu havia visto, era real. Fechei os olhos e ainda podia sentir o calor daquela luz, o eco de uma voz poderosa que me obrigou a voltar. Você deve tomar uma decisão. As palavras ressoaram em minha mente com a mesma intensidade com que foram pronunciadas. Mas o que elas realmente significavam? Tentei me sentar, mas meu corpo mal respondia. Eu ainda me sentia preso entre dois mundos, como se minha consciência não soubesse em qual dos dois deveria ficar. Então uma imagem apareceu com clareza em minha mente. O primeiro caminho, o sofrimento, as almas presas em sua própria dor. O segundo caminho, a paz absoluta, a luz que me chamava como um amor indescritível. E entre esses dois, a escolha, minha escolha. As horas seguintes foram confusas. Os médicos não conseguiam explicar o que havia acontecido. Segundo os seus relatórios, meu coração havia parado de bater por mais de 2 horas. Não havia sinais vitais. Não havia atividade cerebral. Para eles era impossível que eu estivesse de volta. Mas lá estava eu, vivo. Minha família chegou pouco depois. Seus rostos refletiam uma mistura de alegria e medo. Minha mãe agarrou minha mão com lágrimas nos olhos, sussurrando orações de gratidão, enquanto meu irmão não parava de me olhar, como se estivesse tentando se convencer de que eu realmente estava ali. Eu não sabia como explicar o que havia acontecido, como colocar em palavras algo que nem eu compreendia completamente. Mas no fundo do meu ser, eu sabia que não podia ficar em silêncio. Aquela experiência não era apenas para mim. Era uma mensagem, uma que precisava ser contada. Mas antes de fazê-lo, eu precisava entender o que significava. As noites seguintes foram uma batalha constante entre o sono e a vigília. Cada vez que fechava os olhos, voltava a ver os 2 caminhos, ouvia os cantos do segundo, mas também os lamentos do primeiro. Sentia a presença do ser de luz, como se ainda estivesse perto, me observando, esperando que eu entendesse o que deveria fazer. E então eu compreendi.
O julgamento não era uma punição. O verdadeiro julgamento era ver nossa vida com absoluta clareza, sem desculpas, sem justificativas. Era nos darmos conta do impacto de cada ação, cada palavra, cada pensamento. O que eu tinha visto naquele caminho escuro não eram almas castigadas, mas sim aprisionadas pelas consequências de suas próprias escolhas. E o outro caminho não era uma recompensa. Era o resultado de uma vida vivida com amor, compaixão e propósito. Você deve tomar uma decisão. Essas palavras ecoaram na minha mente. Desta vez, com uma força que eu não podia ignorar. Minha vida antes do acidente não tinha sido a melhor. Eu havia me afastado de muitas pessoas, tomado caminhos que apenas me levavam a mais vazio e mais escuridão. Mas agora eu tinha a oportunidade de mudar tudo, de não me tornar uma daquelas almas presa em seu próprio sofrimento. Eu sabia que não poderia voltar à minha vida anterior, não depois de ter visto o que vi. O verdadeiro propósito não era acumular riquezas, nem correr atrás de desejos efêmeros. Era algo muito maior, e eu havia voltado para descobri-lo. No dia em que recebi alta do hospital, senti que algo no mundo havia mudado. Mas, na verdade, era eu quem já não via nada da mesma maneira. Tudo parecia mais nítido, mais real, como se antes eu tivesse vivido com os olhos fechados, sem estar ciente do que realmente importava. Minha família estava feliz por me ter de volta, mas eu podia notar a maneira como me olhavam, como se ainda não compreendessem totalmente o que havia acontecido. E a verdade é que eu também não compreendia completamente. Durante os primeiros dias em casa, tentei retomar a rotina, mas algo dentro de mim não se encaixava. Eu não podia simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Não depois de ter visto aquele lugar, de ter sentido a presença daquele ser de luz, de ter ouvido a voz poderosa que me obrigou a voltar. Todas as noites, ao fechar os olhos, as imagens voltavam com uma intensidade avassaladora. Eu sentia o calor do caminho de luz, o eco dos cânticos à distância, mas também a sombra do outro caminho. Aquele que me fez agarrar desesperadamente a presença que me guiava. Eu não podia ignorá-lo. Sabia que minha vida, até aquele momento, não tinha sido a melhor, que havia tomado decisões que me levaram por trilhas que não me faziam bem. Mas nunca tinha me detido a pensar nas consequências, no que cada escolha realmente significava. Agora entendia que cada ato tinha um peso, que tudo que eu fazia, por menor que fosse, deixava uma marca. Um dia, enquanto estava sentado na sala, observando minha família, percebi claramente. Eu havia voltado por uma razão, e essa razão não era continuar vivendo como antes. Eu precisava mudar, não só por mim, mas porque agora sabia o que havia além. Minha mãe notou minha expressão e sentou-se ao meu lado. Ela me olhou com aquela ternura que apenas as mães podem ter e, sem que eu dissesse nada, perguntou o que me preocupava. Naquele momento, não consegui mais me conter e lhe contei tudo, não apenas o que tinha visto, mas o que sentia por dentro, a luta que estava vivendo desde o instante em que acordei naquele hospital. Quando terminei de falar, ela pegou minhas mãos entre as dela e, com lágrimas nos olhos, me disse algo que ficou gravado em meu coração. Deus te deu uma segunda chance. Agora depende de você o que fará com ela. Essas palavras ressoaram dentro de mim com a mesma força que a voz que ouvi naquele outro lugar. Eu sabia que eram verdade. Não me trouxeram de volta sem motivo, e eu não podia desperdiçar essa oportunidade. Desde aquele dia, comecei a mudar. Não foi algo imediato nem fácil, mas cada pequena ação era um passo na direção certa. Deixei para trás os hábitos que me levaram à escuridão. Afastei-me das pessoas que apenas me afundavam mais.
Comecei a buscar um propósito em coisas que antes ignorava, aproximando-me mais da minha família. Valorizei seu amor de uma forma que nunca havia feito antes e, sobretudo, entendi que minha vida não podia ser apenas para mim. Eu precisava compartilhar o que havia vivido. Precisava contar aos outros que há algo além desta realidade, que cada ação importa, que tudo o que fazemos tem consequências. As primeiras vezes que falei sobre minha experiência foram difíceis. Nem todos entendiam. Alguns me olhavam com ceticismo. Outros simplesmente não sabiam o que dizer. Mas, pouco a pouco, fui encontrando pessoas que sim ouviam, que sim compreendiam, que até tinham vivido algo semelhante e nunca se atreveram a contar. E então eu entendi. Meu propósito não era convencer ninguém, mas semear uma semente e dar testemunho do que vi, do que senti, para que aqueles que estavam prontos para ouvir encontrassem na minha história um sinal, uma orientação. À medida que os meses passavam, minha vida começou a tomar um rumo que eu jamais teria imaginado. A paz que senti naquele caminho de luz se refletia em meu interior, e a cada dia que passava, eu me aproximava mais daquela sensação, daquele propósito. Sabia que nunca mais seria a mesma pessoa, mas também não queria ser. Eu tinha voltado para mudar, para ser alguém melhor. E embora o caminho não fosse fácil, sabia que estava na direção certa. Com o passar dos dias, comecei a notar algo que antes nunca havia percebido. A vida estava cheia de sinais, pequenas mensagens, que sempre estiveram ali, mas que eu, por estar distraído em meu próprio mundo, nunca havia visto. Eram aqueles momentos aparentemente insignificantes que, ao prestarmos atenção, ganhavam um significado profundo. Às vezes, era uma conversa com um desconhecido que dizia exatamente o que eu precisava ouvir. Outras vezes, eram fragmentos de canções, trechos de livros ou até mesmo sonhos que pareciam trazer respostas. Mas o mais estranho de tudo foi a sensação constante de estar acompanhado. Não conseguia explicar isso com palavras, mas sentia uma presença ao meu redor. Algo que não era físico, mas estava ali. Não era medo. Era exatamente o contrário. Era como se alguém estivesse me guiando, mostrando o caminho sem precisar falar. Comecei a me perguntar se aquele ser de luz que me havia protegido em minha experiência próxima da morte ainda estava comigo. Se talvez não tivesse aparecido apenas naquele momento, mas que sempre esteve ali, esperando que eu despertasse e me desse conta de sua presença. Foi em uma daquelas noites sem dormir, quando as imagens do que havia vivido voltaram com força, que tomei uma decisão que mudou tudo. Não podia continuar guardando isso para mim. Sabia que o que havia vivido era real e que precisava compartilhá-lo com os outros. Mas não se tratava apenas de contar minha história, e sim de ajudar os outros a entenderem a importância de suas próprias decisões. Compreendi que muitas pessoas, assim como eu antes do acidente, viviam sem realmente perceber a transcendência de suas ações. Agiam sem pensar nas consequências, sem notar que cada palavra, cada ato, cada pensamento deixava uma marca. A primeira vez que falei sobre minha experiência em público foi em uma reunião de família. Todos me ouviam em silêncio, com uma mistura de espanto e emoção. Ao terminar, minha mãe foi a primeira a me abraçar. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas não de tristeza, e sim de alívio. Sabia que temia me perder para sempre, não só fisicamente, mas espiritualmente. E agora via que eu havia voltado, não apenas com vida, mas com propósito. A partir desse dia, minha história começou a chegar a mais pessoas. Amigos conhecidos, até estranhos que, ao me ouvirem, se sentiam identificados de alguma forma. Alguns me contavam suas próprias experiências. Outros
Simplesmente me agradeciam por compartilhar a minha. O mais impactante foi quando um homem mais velho se aproximou de mim, após uma palestra. Ele me olhou fixamente e disse algo que nunca esquecerei. Eu também vi o caminho, mas não tive coragem de contar. Obrigado por fazê-lo. Naquele momento compreendi que muitas pessoas viveram algo semelhante, mas o medo do julgamento dos outros os faz calar. E então soube que uma parte da minha missão era ser a voz daqueles que não podiam falar. Com o tempo, minha vida mudou completamente. Deixei para trás tudo que não me fazia bem e me cerquei de pessoas que, assim como eu, buscavam algo além do material. Não foi um caminho fácil, mas a cada dia que passava, eu me sentia mais próximo da luz que havia visto naquele outro mundo. Sabia que ainda tinha muito a fazer, que meu tempo na Terra não era um acidente e que eu deveria aproveitar cada momento para crescer e ajudar os outros a encontrar seu próprio propósito. Em uma noite, enquanto caminhava sozinho sob o céu estrelado, voltei a pensar naquela voz poderosa que me disse que ainda não era o meu momento. Fechei os olhos e sussurrei com gratidão. Obrigado por me dar uma segunda oportunidade. Prometo não desperdiçá-la. Nesse instante, uma brisa quente percorreu meu rosto e, embora não visse nada, senti uma paz tão profunda que soube com certeza que não estava sozinho. Nunca estive. Desde aquele dia em que acordei no hospital, soube que minha vida não seria mais a mesma. Mas o que eu jamais imaginei foi o alcance que teria. Comecei a compartilhar minha experiência. À medida que falava com mais pessoas, comecei a notar algo que me deixou sem palavras. Muitas delas também tinham tido experiências semelhantes, mas nunca se atreveram a compartilhá-las por medo de ceticismo, rejeição ou simplesmente porque achavam que ninguém acreditaria nelas. Era como se existisse um véu invisível que nos impedia de discutir o que realmente está além da vida, como se o mundo tivesse decidido ignorar algo fundamental para a nossa existência. Isso me levou a me perguntar algo que ficou martelando na minha mente por semanas. Por que nos ensinam a temer a morte em vez de entendê-la? Desde jovens, somos instilados com a crença de que é o fim, que tudo cessa de existir quando nosso coração para de bater. Mas eu sabia que isso não era verdade. Eu tinha visto o outro lado. Eu havia sentido a paz, o amor infinito e a clareza absoluta do que realmente somos. Como eu poderia permanecer em silêncio após isso? Eu sabia que não era o único a ter testemunhado o que está além, mas sentia que poucos se atreviam a falar abertamente sobre isso. Então, entendi. Minha missão não era apenas contar minha história, mas abrir uma porta para que outros pudessem se atrever a fazê-lo também. Não para convencer ninguém, mas para plantar uma semente de reflexão naqueles que estavam prontos para ouvir. Eu não buscava mudar crenças ou impor uma verdade absoluta. Eu simplesmente queria compartilhar o que vi e senti para que cada pessoa pudesse chegar às suas próprias conclusões. Porque se há uma coisa que aprendi com minha experiência, é que a verdade não é imposta, ela é descoberta. A mudança na minha vida foi mais profunda do que eu poderia imaginar. Comecei a viver com mais consciência, entendendo que cada ação, cada palavra e cada pensamento tem um impacto maior do que acreditamos. Tornei-me uma pessoa mais compassiva, mais paciente e, acima de tudo, mais grata. Parei de me preocupar com coisas insignificantes e comecei a valorizar o que realmente é importante. A conexão com os outros, o amor, a bondade e o propósito de cada dia. Um dia, enquanto caminhava por uma rua movimentada, parei para observar as pessoas que passavam ao meu redor. Vi rostos apressados, preocupados, indiferentes, presos nas rotinas, presos
na rotina. E por um momento, me perguntei se cada um deles soubesse o que eu via. Se eles tivessem sentido aquela paz e clareza, viveriam da mesma maneira? Continuariam adiando seus sonhos, guardando ressentimentos, perdendo tempo com coisas sem sentido? A resposta era óbvia. Não, porque quando você vê o que está além, quando entende que esta vida é apenas uma parte de algo muito maior, tudo muda. Esta foi a minha maior revelação. Não se trata de esperar o momento de partir para entender o propósito da nossa existência. Trata-se de viver cada dia com a consciência de que estamos aqui por uma razão. Trata-se de amar mais, de perdoar mais rápido, de ajudar sem esperar nada em troca, de abraçar a vida com gratidão. Porque no final, a única coisa que realmente levamos daqui é o que damos. E agora que você ouviu minha história, quero te fazer uma pergunta. O que você fará com o tempo que tem? Você continuará vivendo como se tivesse uma eternidade na Terra, ou começará a aproveitar cada dia como o presente que realmente é? Se esta história te fez refletir, eu te convido a compartilhá-la com alguém que precise ouvi-la. Inscreva-se no canal para mais relatos como este e não esqueça de deixar um comentário com sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo. Mas antes, clique na tela para continuar descobrindo mais histórias que podem mudar sua forma de ver a vida.